se as necessidades inspirassem o Senhor Jesus, as pessoas não estariam agora nas UTIs, nos hospitais, porque as pessoas não precisam de cura. E por que muitas vezes Ele não cura? Por que muitas vezes Ele deixa chegar ao ponto da pessoa entrar numa UTI e ficar praticamente entre a vida e a morte? E muitas vezes Ele não se manifesta, Ele não age. Então quer dizer o quê? Que a necessidade, ela não inspira Deus para Deus ajudar. Se a necessidade inspirasse Deus, não haveria sem teto, não haveria sem terra, não haveria gente neste momento sofrendo. Então, coloque isso no seu coração. Não é porque você precisa, aquela mulher precisava muito da libertação da sua filhinha, terrivelmente doente por causa de um espírito. Ela precisava porque precisava. E mesmo assim Jesus, ele segue em frente, ele não parou para ajudar, não. Então tem situações que Deus, Ele não vai agir porque você precisa. Você vai ter que fazer alguma coisa para motivá-lo a agir ao seu favor. Você lembra de Israel, o povo de Deus? Ficou por séculos, 4 séculos, 430 anos sendo escravizado, sendo humilhado pelo povo egípcio, pelo governo faraônico, e Deus não se manifestou, Deus não agiu. Quantas gerações se levantaram, quantas pessoas morreram nesses 430 anos e Deus não agiu, Deus não se manifestou. Quer dizer que a necessidade não inspira Deus. Então pare de pensar dessa forma: poxa, uma hora Deus vai me ajudar. Ele não tem te ajudado. Então só a necessidade não adianta. Agora a palavra de Deus diz que tanto aquela mulher como os israelitas, depois de 430 anos de sofrimento, eles começaram a fazer algo. O que eles fizeram? Clamaram a Deus, começaram a buscar a Deus. E Jesus falou dessa necessidade, pastora Wanda. Jesus falou: vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quer dizer que a gente tem que buscar a Deus de uma forma que Deus entre na nossa vida e mude a situação. Enquanto essa mulher não fez algo diferente, a situação da filha dela continua a mesma. Exatamente, enquanto ela não fez algo diferente. Você já está orando tem muito tempo? Você já está clamando tem muito tempo? Faça algo diferente. Ela fez algo que foi até inusitado, porque veja bem, essa mulher, ela na verdade, ela não estava na agenda do Senhor Jesus, não é, pastor? Ela não estava. Tanto que quando ela estava clamando, Jesus vira para ela e diz assim: mas não é lícito que eu tire o pão dos filhos e dê para os cachorrinhos? Porque Jesus, ele veio primeiramente para o povo de Israel, para o povo dele. Então ele não queria parar com as tarefas dele para dar atenção para a necessidade, para o clamor daquela mulher. Foi a atitude dela, foram as palavras dela, foi a postura diferenciada dela que moveram Jesus para ele agir na vida dela. O que ela fez? Qual foi a atitude? As palavras, né? As palavras e o que ela falou e como ela falou. Então ela chega para Jesus, que responde para ela dizendo o seguinte, até para os discípulos, a verdade responde para os discípulos. Os discípulos também pediram e o mestre falou assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Muitas vezes acontece isso também. Você confia que tem um discípulo de Jesus orando por você. Ele está orando por mim. Ela está orando por mim. Os discípulos de Jesus oraram por ela. E Jesus falou, disse: não. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Quer dizer, essa mulher, ela foi comparada a um cachorrinho por causa da sua natureza. Ela ainda não era uma filha de Deus. Ela era dos povoados cananeus. Ela, pelo que a palavra nos mostra, ela não tinha fé na palavra de Deus. Ela não seguia o Senhor Jesus. Então Jesus falou: olha, eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Essa mulher é pagã.
Eu não fui enviado para os pagãos. A palavra de Deus fala isso, que Jesus veio para os seus. Mas como os seus rejeitaram, então todos que receberam Jesus, então acabou se cumprindo isso na vida daquela mulher. Ela correu ao Senhor Jesus, ela ouviu Jesus dizendo para os discípulos. Jesus não atendeu nem aos discípulos, então eu nem sei porque eu estou falando isso. Você está confiando muito na oração de alguém, não é? Aquela mulher ficou decepcionada. Pare de confiar nas orações das pessoas. Tem situações que o problema ele só vai ser resolvido quando você tiver um tete-a-tete, um particular com Jesus. E ela teve que fazer isso, ela teve que parar de depender das orações dos outros. Ela correu até o Senhor Jesus e falou: Senhor, é verdade, normalmente os seus senhores, eles dão o alimento para os seus filhos, mas aquelas migalhas que caem ali da mesa dos seus senhores, os cachorrinhos vêm e se alimentam. Então aquela palavra pegou Jesus de surpresa. E como ela falou, ela reconheceu a natureza pecaminosa dela, ela reconheceu a natureza dela que não era do povo de Deus, e reconheceu na humildade: ó Senhor, não, tudo bem, então os cachorrinhos, mas olha, cuide pelo menos dos cachorrinhos, porque normalmente os seus senhores cuidam bem até dos seus cachorrinhos. E foi o que o Senhor Jesus, ao ouvir ela falando aquilo, e da maneira que ela falou, pastora Wanda, aí o Senhor Jesus falou: mulher, grande é a sua fé, então agora seja feito como você deseja. Olha só, a palavra de Deus diz assim, que Deus ele resiste o soberbo, o arrogante, mas ele dá graça, ele dá muita graça para os humildes. Eu fico impressionada com a humildade daquela mulher, como ela foi capaz de, praticamente automaticamente, no mesmo instante em que ela ouve Jesus liberar aquela frase, que se fosse hoje, se alguém falar aquilo que Jesus falou naquele dia, é ofensiva, ofende, diminui a pessoa. E Jesus estava falando a verdade, porque na cultura deles existia essa separação. O povo de Israel era um povo separado para Deus, era o povo que servia o Deus invisível. E todas as nações sabiam disso, todo mundo sabia disso. O povo de Israel sabia e todos os outros também, aquela mulher sabia disso também. Ela sabia que, na verdade, o verdadeiro Deus, o Deus Criador, era o Deus que os israelitas conheciam e adoravam. Mas ela foi tão humilde para responder tão naturalmente: Senhor, basta uma migalha do teu poder que cair da mesa. Nem seria, dê-me da sua mão a migalha, mas deixe cair. Eu vou juntar do chão mesmo e essa migalha vai fazer o que eu preciso, o que eu desejo, o que a minha filha precisa. Muitas vezes falta em nós essa humildade de simplesmente reconhecermos que Deus é o Criador, que Ele é todo-poderoso, por isso mesmo Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser e do jeito que Ele quiser, e a hora que Ele quiser, e que a nós cabe movermos o coração dEle. Ele já fez tudo o que Ele podia por você, quando Ele aceitou deixar o Filho dEle morrer lá na cruz, por amor de nós. Então agora é a nossa vez de fazermos qualquer coisa que seja necessário ser feita para que possamos chamar a atenção de Deus, atrair os olhos dEle para as nossas causas. E o que chamou a atenção do Senhor foi, primeiro, o que ela falou, pegou Ele de surpresa. O que ela falou. Como ela falou, de uma maneira humilde. Aquilo ali mexeu o coração do Todo-Poderoso e trouxe a restituição. A restituição chegou para ela. Agora, ela não ia ter mais uma filha endemoniada. Agora, ela não ia ter mais uma filha problemática. A restituição, ela vem, pastora Wanda, para quem aprende a falar o que tem que ser falado e de uma maneira que o agrada. Não adianta você ficar falando por que Deus permitiu isso, por que Deus aquilo. Isso é arrogância. E aí, Ele não vai restituir nunca para você. Agora, na hora que você falar: Deus, por favor, me ajuda, Senhor. E você insiste naquela humildade. Meu querido, minha querida, Ele vai abrir os céus e vai derramar sobre você essas chuvas de restituições. Ele não resiste, Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste à humildade. Deus não resiste
um clamor sincero por socorro, quando você diz assim: Senhor, só Tu pode fazer. E eu não vou recorrer a mais ninguém, senão o Senhor. Não há outra alternativa para mim. Não há uma segunda opção que eu possa me socorrer se o Senhor não me responder. Muitas vezes a gente, até inconscientemente, nós nos achegamos a Deus, a Cristo, e nós pedimos as coisas de uma maneira que, eu acredito assim, para Ele parece: Deus, se o Senhor não fizer, eu vou resolver, ou eu vou buscar em outro lugar. E Deus não quer isso, Deus não se agrada disso. Ele quer que tu entenda que Ele criou, fez todas as coisas, que Ele, e só Ele pode realmente consertar. Só Ele pode realmente te abençoar. Só a bênção dEle enriquece e não acrescenta dor alguma. Por isso, amanhã, sábado, dia 5 de outubro, é a reunião da restituição. No Ministério Deus Maior El Shaddai, ali na Frederico Link, 7h30 da noite, nós aguardamos com todas as restituições que Deus tem para você. Compareça. Isso mesmo, e até amanhã novamente.